Nós recebemos no último domingo a visita do pastor Daniel de Minas Gerais, que trouxe uma palavra abençoadíssima. Ele esteve na Super Sexta, esteve conosco na Santa Ceia do Senhor e pregou aqui uma linda mensagem no domingo, não é, pastor? Pastor Daniel veio com a sua equipe abençoada, trocar informações conosco e, claro, abençoar a nossa igreja com uma palavra de Deus. Veja aí. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo de número 9 e verso de número 24. Eu quero ler só a primeira parte deste versículo e eu quero que você guarde essas 3 primeiras palavras deste texto na tua alma aí, tá bom? Eu vou ler para não tomar tempo. Diz assim, ó: e despertou Noé. É só essas 3 palavras que eu gostaria de ficar com elas, tá bom? Vamos no 3, repetir em alto, em bom som, com a licença do pastor. No 3, 1, 2, 3. É isso que eu quero pregar para você. Todos que aqui estamos conhecemos a história de Noé. É um personagem que, na minha opinião, é um dos mais estudados nas escolas dominicais. Todos aqui sabemos, desde a criança até o mais adulto, o processo em que Noé enfrentou para que pudesse ter a presença de Deus na sua vida, e não foi fácil. Se os irmãos começarem a ler do começo de tudo, vocês vão entender que quando Deus se reuniu para formar e para criar o homem, Ele disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o que é Deus fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança? Deus, Ele pegou todos os atributos particulares e pessoais da sua própria personalidade, atributos do seu próprio caráter, e Deus atribuiu ao homem, que era a sua criação. Deus pegou o amor, Deus pegou a paz, Deus pegou o perdão, Deus pegou a longanimidade, e tudo que havia de melhor no seu caráter, Deus atribuiu ao homem, para que Deus tivesse um relacionamento com o homem. E nós sabemos que quando o homem peca, quando o homem erra, Adão vacilou, e todos nós estamos sujeitos, vai nos dizer a Bíblia que os atributos de Deus foram deturpados. E aonde morava só o amor, passou a ter o ódio. Aonde morava o perdão, passou a ter a falta de perdão. Aonde tinha a paciência, passou a ter a pressa. E desde o Éden o homem vem lutando neste lapso de tempo e lutando contra ele mesmo, entre fazer o que Deus quer ou fazer aquilo que os nossos próprios frutos e o que a nossa própria carne gosta de fazer. E a Bíblia vai usar alguns verbos aqui, que eu queria que você fixasse esses verbos no teu coração. Primeiro, Noé plantou. Segundo, depois de plantar, a Bíblia diz que ele então foi colher. Colheu, ele bebeu do fruto daquilo que ele havia tirado da vinha. Mas ele se empolgou, porque quando a bênção é demais, a gente acaba se empolgando, e a bênção se torna maior do que o abençoador, e não pode. Noé bebeu tanto daquilo que ele havia colhido, que ele se embriagou. E quando Noé se embriaga, a Bíblia vai dizer que Noé então se despiu-se. Ele arranca a tua roupa, perde o senso comum, perde o discernimento. Ele vai para casa, na verdade era uma tenda que ele tinha armado. Ele abre a tenda, embriagado, nu. Ele se joga dentro da tenda e cai lá, está dentro da tenda. E a Bíblia vai dizer que os 3 filhos estão preocupados com o pai. E quem é que aparece? O primeiro, o filho mais novo, o caçula, o imaturo, falto de experiência. Ele entra e vê o pai dentro da tenda, nu e embriagado. Ele não aguenta guardar o segredo. Quando ele vê o pai no chão, nu, com as vergonhas expostas, e no chão, ele corre, nem ajuda o pai. Ele não tenta nem levantar o pai. Ele sai correndo, procurando os seus irmãos mais velhos, Jafé e Sem, e corre lá para caçoar. Olha, papai está embriagado, papai está no chão. O nosso pai, o pregador, está dentro de uma tenda jogado, e as vergonhas dele está exposta. E a Bíblia diz que os 2 irmãos, quando ouvem isso, o coração entristece, porque eles estão vendo um filho
olhando para um pai e caçoando de uma situação. Então vai nos contar a narrativa do texto ainda, que esses dois irmãos pensaram numa solução. E a solução era: olha, nós precisamos ir lá, mas eu não posso ver a vergonha do meu pai. Eu não posso ver meu pai nas condições que ele se encontra. Então a história conta que eles pegaram uma capa, e eu quero entender que essa capa era a melhor capa que eles tinham ali. Cada um pega de um lado, e Sem e Jafé combina: nós vamos até a tenda do nosso pai, com a capa na mão, mas nós vamos daqui até a tenda dele, nós vamos de costas. Nós não vamos andar de frente, para não correr o perigo do nosso pai sair da tenda e nós encontrarmos ele com as vergonhas expostas. E aqui chega o versículo que eu li: então despertou Noé. Quando Noé acorda, Noé viu que estava tudo fora do lugar. Noé viu que as coisas não estavam certas ali. E quando ele acordou, ele percebeu que ele tinha feito alguma coisa e que tinha saído do controle dele. O porquê que eu amei esta igreja na primeira instância? Porque eu encontrei aqui pessoas que levam capa, e não pessoas que caçoam da vergonha, do erro, ou de pessoas que cometem algum deslinde na sua própria vida e na sua caminhada. Porque veja que Cão ou Cã, ele se esqueceu de quem pregou para ele. Ele se esqueceu de alguém que ficou 120 anos construindo uma arca. Alguém que havia lavrado a terra, alguém que havia se preocupado. Ele simplesmente ignorou tudo isso. E quando viu Noé no chão, ele achou o direito de caçoar, de menosprezar, de rir, de sair contando para os irmãos. Mas eu louvo a Deus porque Deus levantou Jafé e Sem, que não estava nem aí com a vergonha exposta, que não queria ver a situação do pai. Eles não queriam saber ou se importar se o pai estava no chão ou se estava embriagado. A única coisa que eles fizeram: nós precisamos levar capa para nós cobrirmos a vergonha de nosso pai, porque eles sabiam que uma hora Noé iria despertar. E o mais interessante é que quando Noé desperta, ele chama os 3 filhos e diz: eu quero os 3 na minha frente, porque eu quero profetizar para cada um de vocês segundo as suas obras. E ele chama primeiro Cã. O que caçoou é o primeiro a receber a profecia. E a profecia dele, quando ele desperta, ele diz no verso 25: e disse Noé: maldito seja Cã e o seu filho Canaã, servo dos servos. Tu vais ser, serás servo dos seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Deus de Sem e o Deus de Jafé. Deus o prosperará, Deus dará alargamento para Sem e para Jafé. Porque Deus gosta de pessoas que não estão nem aí se a pessoa está no chão, se as vergonhas estão expostas e se ela está embriagada. Deus está preocupado, irmão, não é com Cã, que vem zombar da nossa fraqueza e que vem rir dos nossos fracassos. Deus ainda levanta Jafé e Sem para trazer capa e para tampar as nossas vergonhas e para dizer: olha, eu ainda vou dar despertamento para você, porque você ainda é profeta. Fala aí, irmão, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí? Igreja linda. Conta pra gente como foi a visita aqui no templo. Foi maravilhosa, estou constrangido de tanto amor, de tanta receptividade, de tanta alegria dos irmãos aí. Vocês são fora do comum. Que Deus abençoe a Adna, pastor Cassiano, pastor Alexandre e toda a equipe aqui, viu? Vai voltar? Nossa Deus, não foi nem de convites, logo nós estamos aqui de novo. Amém, Deus obrigada, abençoe. pastor. Eu que agradeço o carinho, viu? Deus abençoe. Amém. Tamo junto.